No ar, o Bom Dia Ministro, um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, e participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos. E se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, os meus colegas e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, estaremos com você nessa próxima hora. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a Empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, o Brasil está comemorando um recorde histórico na safra de grãos no ciclo 24-25, estimada em 350 milhões de toneladas, superando o obtido nas temporadas anteriores, 22-23 e 23-24. O país também registrou aumento nas exportações do agronegócio brasileiro, que alcançaram aí a marca de mais de 14 bilhões de dólares em agosto de 2025, alta de 1,5% em relação ao mesmo mês no ano passado. Mas não é só isso. Como será que o tarifaço, o imposto pelo governo norte-americano, está nos impactando? Como sempre, assuntos não nos faltam. Com o ministro Carlos Fávaro, a quem eu agradeço a presença mais uma vez. Bom dia, ministro. Karine, muito obrigado pelo convite. É uma honra falar com você e com todos que nos ouvem e nos assistem. A gente que agradece sempre. Ministro, então, como eu já falei aqui, vamos falar um pouquinho do tarifaço. Quero saber como estamos impactados pelo tarifaço. Abrimos muitos mercados, né, ministro? Mas quero saber de que forma o tarifaço tem nos impactado aí. Olha, Karine, não dá para comemorar uma crise onde o governo norte-americano mexe com todas as relações comerciais com o mundo, não é nada em especial com o Brasil. Nós entendemos que só não faria sentido essa taxação aos produtos brasileiros, até porque somente 3 países do mundo, os Estados Unidos têm um superávit na balança comercial, vende mais do que compra, e o Brasil é um desses 3 países. Ele já disse nessas relações políticas, por exemplo, que gostaria de incorporar o Canadá com o 51º estado norte-americano, um absurdo, a soberania canadense, e a Groenlândia, que ele queria ver como território norte-americano. Outra hora ele fala em Canal do Panamá. Veja, um absurdo a tratativa das relações diplomáticas norte-americanas nesse período. Não é diferente com o Brasil. 201 anos de boas relações diplomáticas, de amizade, tentando ser jogado fora. O governo brasileiro mostra claramente a disponibilidade de conversar, de dialogar, mesmo sendo um país onde os Estados Unidos vende mais do que compra. Estamos abertos. O presidente Lula fala isso toda hora. Agora, tem assuntos que não podemos transgredir. A nossa soberania é intocável, né? E eu percebo também que o feeling, e muito especial, do presidente Lula, porque desde o início do nosso governo, uma das missões que ele me deu como ministro da Agricultura é buscar aberturas de novos mercados e um portfólio maior. Não ficar só nos mesmos produtos sendo exportados. Então, ele saiu buscando a reconexão do Brasil nas relações diplomáticas, e eu fui atrás, junto com a Apex, com o Jorge Viana, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Vice-Presidente Geraldo Alckmin, enfim, todos nós fomos em busca de novos mercados. Abrimos 437 novos mercados nesses 2 anos e 9 meses, né? Um recorde absoluto, nunca tivemos tantas opções. Isso, então, fez com que esse
momento do tarifácio, impactasse muito menos. Nós temos hoje um portfólio e grandes oportunidades para exportar os produtos brasileiros, mas também não deixamos de estar conectados com as exportações norte-americanas. O diálogo acontecendo, produtos importantes saíram do tarifácio, como suco de laranja, produtos de celulose, tem o cacau, e nós vamos continuar trabalhando, dialogando, além das medidas que já foram tomadas. 30 bilhões de reais liberados do Fundo Garantidor às Exportações, levando crédito a quem pudesse estar impactado por essas medidas, renegociação para garantir o emprego, a estabilidade das empresas, o drawback ampliado, todas as ações foram tomadas e estamos abertos ainda a dialogar com as empresas, as indústrias, o comércio, a agropecuária, para que todo mundo que for afetado de alguma forma ou outra, o governo estará ao lado estendendo a mão para que a gente minimize esses impactos. É isso, com certeza a gente ainda vai falar bastante sobre esse assunto aqui hoje, ministro, mas já quero começar a chamar o nosso time de convidados aí pelo país, vamos? Ok, vamos lá. Então vamos começar então com a Rádio Nacional de Brasília e aí a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões, porque Renato Ribeiro já está aqui com a gente. Oi, Renato, um ótimo dia para você. Olá, bom dia. Ministro, como é que o senhor vê uma possível retaliação norte-americana aí após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, né? O secretário de Estado Marco Rubio anunciou que na próxima semana vai, no caso aí, apresentar novas medidas contra o Brasil. Qual a posição do senhor sobre isso? Olha, eu fico triste em ver o governo norte-americano, como já disse, e antes de mais nada, bom dia, viu, Renato? Obrigado pela sua pergunta. Eu fico muito triste ver um país onde, historicamente, um grande defensor da democracia, da soberania, se interferir em assuntos de outro país. Eu não vejo capacidade diplomática para um assunto como esse. Agora, vou lhe responder com muita tranquilidade. Estamos preparados para enfrentar com altivez. O Brasil é soberano, o Brasil é dos brasileiros. Nós temos uma Constituição efetiva que tem a independência dos poderes, não tem lógica nenhuma e o governo, graças a Deus, o governo e o executivo não tem como interferir em decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso simplesmente mostra a incoerência da posição norte-americana, mas estamos preparados para enfrentar com altivez. Tomara que não aconteça, mas se vier, nós vamos estar de cabeça erguida enfrentando qualquer tipo de adversidade. Ministro, vamos à Bahia, vamos lá para Luiz Eduardo Magalhães, para a Rádio Cidade, o Fábio Souza. Bom dia para você. Oi, Karine, bom dia, um grande abraço para você, bom dia aos colegas jornalistas de todo o Brasil e um abraço e um bom dia especial ao nosso ministro Carlos Fávaro. Ministro, oeste da Bahia com destaque aqui para a capital do agronegócio na Bahia, a nossa querida Luiz Eduardo Magalhães, hoje é responsável também por colocar o Brasil no mapa dos maiores produtores de alimentos do mundo, batendo inclusive recordes atrás de recordes. Como o senhor avalia o papel estratégico dessa região para o futuro do agronegócio nacional e quais garantias também o governo federal dá que esse potencial seja reconhecido e transformado em mais investimentos e oportunidades também? Como o senhor pretende garantir que essa região receba os investimentos necessários em logística, armazém e crédito rural para continuar puxando os recordes nacionais e ampliando também nossa presença no mercado internacional? Um abraço para o senhor, que Deus te abençoe e que o senhor possa visitar também a nossa região oeste da Bahia, nossa querida Luiz Eduardo Magalhães, logo, aqui da capital do agronegócio na Bahia, da Rádio Cidade FM 95,9. Fábio Souza, um abraço, ministro. Bom dia, Fábio. Muito bom. Muito obrigado pelas suas colocações. Um grande abraço a todo o povo baiano, especial aí do Oeste Baiano. José Eduardo, eu tive aí em janeiro desse ano, no início da safra,
pude ver de perto, mais uma vez, dentre tantas que já fui ao Oeste Baiano, a força da agropecuária, da estabilidade, do altíssimo nível tecnológico empregado pela agropecuária baiana, uma agropecuária segura, estável, que tem ancorado também na irrigação sustentável. Poucos lugares no mundo têm uma irrigação tão sustentável, tão pensado de forma racional do uso da água e da terra. Esse é um grande exemplo que temos que levar para todo o mundo, não só para o Brasil. Eu falo muito, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul deveria se espelhar neste modelo usado no Mato Piba, mas que quem foi o precursor foi o Oeste Baiano, foi o Luiz Eduardo, com investimento em irrigação sustentável. O Rio Grande do Sul precisa se modernizar no uso e ocupação do solo, uso da água, né? Então, eu acho que a Bahia tem um grande exemplo já a ser mostrado para o Brasil e para o mundo. E nós vamos estar sempre investindo. Veja, a FIOL, que é a Ferrovia Leste-Oeste, que se conecta com a FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que é parte da Bioceânica, né? Que já hoje o Brasil fez um convênio com a China para que os estudos completos, para que a gente ligue o Atlântico ao Pacífico por ferrovia, ela nasce lá na Bahia e vai terminar no Porto de Xangai, no Peru, onde a gente vai ganhar muito competitividade. É um projeto muito estruturante, mas que só a parte brasileira já está indo muito bem, na retomada das obras do governo do presidente Lula, e nós vamos levar a esses produtores e a todos grandes oportunidades. É isso, se você chegou agora, fique com a gente. A gente está com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. E para onde a gente vai agora, sabe para onde? Lucas do Rio Verde. Nossa. Vamos lá para Mato Grosso, lá para sua terra do coração. Vamos lá com a Rádio Agro FM, porque a Carla Braganholo está com a gente. Oi, Carla, bem-vinda. Olá, bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia, nossos colegas de comunicação que estão aqui participando desse momento tão importante para o agronegócio no Brasil, para o governo atual. Ministro, você melhor do que ninguém conhece a região, sabe que o Lucas do Rio Verde é o celeiro do agronegócio junto com outras regiões do Brasil, mas eu queria saber, com as informações que nós tivemos no início do programa, onde o Brasil alcançou um recorde histórico na última safra, de 2024 a 2025, com mais de 350 milhões de toneladas de grãos colhidos, ou seja, um aumento de quase 16,5% em relação à última safra, trouxe então um reflexo da recuperação da soja, do milho, do arroz e do algodão. E sabendo que o Brasil segue sendo então líder e que esses grãos, a maioria das vezes, quando vão para exportação, vão in natura, principalmente a produção que é realizada, é colhida no interior do Brasil, como é o caso aqui da região norte do estado de Mato Grosso, qual que é o trabalho do governo, que o governo federal tem feito, ou quais são os planos para que o Brasil deixe de ser apenas um celeiro da produção agrícola, do agronegócio, e passe a ser uma indústria mundial? Olá, Carla, muito bom dia, prazer revê-la. Quanto tempo, né? A gente não se vê. Um abraço a toda a população de Lucas do Rio Verde, minha querida cidade do nosso estado de Mato Grosso. Eu acho que nós estamos caminhando bem na industrialização, Karine. E em especial, nesta região de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, o estado de Mato Grosso, e eu venho de lá e conheço com muita propriedade. Nós não teremos lá nessa linha da industrialização, certamente nos próximos 20 anos, no mínimo, uma indústria automobilística. Nós temos que a indústria, a verticalização da produção é baseada nas matérias-primas primárias. E veja que isso já mudou muito. Hoje nós temos uma indústria das carnes muito efetiva, a verticalização de proteínas vegetais, soja, milho, farelo de soja. Hoje o farelo de milho DDG bastante verticalizado, com suínos, bovinos e aves, um pouco de piscicultura, e agora a transformação energética a partir do etanol à base de milho. Estava na semana passada, teve o anúncio de mais 3 plantas
de etanol à base de milho, numa joint venture de 2 grandes empresas. 2 cooperativas também lançaram mais uma indústria como essa em Sinop, na divisa de Sorriso. Tapurá está inaugurando mais uma. Enfim, essa é a grande verticalização. E o governo segue incentivando. São empresas tecnologicamente muito modernas, que verticalizam a produção, que garantam a sustentabilidade, o uso racional dos biocombustíveis. O governo incentivou, por exemplo, a mistura do etanol na gasolina saiu de 27,5% para 30%, do biodiesel no governo passado retrocedeu a 10%, hoje já voltou a ser 15%. Ampliamos o mercado, nós não tínhamos exportação de DDG, abrimos para uma dezena de países ou mais que isso, China principalmente, mas muitos países comprando DDG. Essa é a forma sustentável de verticalizar a nossa produção, consequentemente gerar emprego, crescimento da economia, e é isso que a gente está vendo nitidamente no estado de Mato Grosso e em todas as regiões produtoras do Brasil. Vamos seguir, ministro. De Lucas do Rio Verde, a gente vai a Palmas. Vamos ao Tocantins. Vamos lá para o jornal Primeira Página. Rafael Miranda, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia a todos os colegas jornalistas, comunicadores, a você, Karine, e ao ministro Carlos Fávaro, pela oportunidade de a gente poder conversar. Ministra, a minha pergunta ela se conecta um pouco à pergunta feita pela colega, a Carla, que é justamente esse fato do Brasil ser um grande exportador de matéria-prima, de commodities, né? E esse é um cenário em que ele se repete já há muitos anos, né? Então, desde o período de colônia, na verdade, que o Brasil ele é um grande exportador de matéria-prima. A pergunta é o seguinte: na visão do senhor, pensando num contexto geopolítico, existe algum impedimento, né, das grandes potências de querer que o Brasil não deixe de estar nesse estágio de um grande produtor de matéria-prima e passe, de fato, a industrializar os seus próprios produtos e vender esses produtos industrializados? A gente sabe que a indústria é onde se gera a maior quantidade de emprego, onde se agrega valor ao produto, onde há maior distribuição de riquezas. É uma oportunidade, inclusive, de desenvolver os municípios que estão no interior do Brasil. O Tocantins, o estado ao qual eu nasci e trabalho, tem uma carência muito grande no interior, né? Porque você tem apenas aí a produção primária desses produtos agropecuários, e também com relação ao custo ambiental. Hoje, grandes propriedades que ocupam áreas de até 100 mil hectares geram aí 600 empregos diretos, né? E você pode ter essa mesma quantidade de geração de empregos em indústrias que ocupam uma área infinitamente menor. Então, como que o senhor vê essa questão geopolítica até em relação ao Brasil como um produtor de matérias-primas, e o custo ambiental disso, né? O Cerrado, por exemplo, hoje é um dos biomas mais afetados pelo avanço do agronegócio, como sendo uma das últimas fronteiras agrícolas aqui do país. Bom, Rafael, muito obrigado pelas suas colocações, mas eu gostaria de que você e nossos ouvintes levassem em consideração a vocação brasileira. Nós temos que olhar a geopolítica mundial e entender como cada país ou cada bloco de países é mais competitivo. É fato que os asiáticos, na questão da industrialização, as tecnologias hoje desenvolvidas, a mão de obra abundante, né? Isso lhes dá muita competitividade das indústrias, na transformação industrial. Nós temos na América do Norte o grande comércio mundial. Hoje o Oriente Médio vem se tornando também um hub comercial muito importante. E a vocação brasileira, sem nenhum demérito, sem nenhuma desqualificação,
é produzir alimentos e transformar esses alimentos em oportunidades. Eu já vejo isso, Karine, acontecendo com muita força. Quando nós praticamente não exportamos, por exemplo, gado em pé. E isso seria a exportação pura e simples de matéria-prima. Quando a gente está exportando carne bovina processada, os cortes, agregando valor, a indústria frigorífica brasileira hoje é um exemplo. As maiores indústrias de alimentos do mundo hoje são brasileiras. A JBS, a maior empresa de alimentos do mundo, é brasileira, é uma grande indústria. Não é simplesmente a exportação de matéria-prima produzida e levada a ser processada de outro lugar do mundo. A indústria de transformação de proteínas vegetais em energia também é a grande indústria brasileira. Ninguém no mundo tem essa capacidade de produzir e substituir o petróleo fóssil, né? Por energia renovável verde, como o biodiesel, 15% da mistura, 27,5% para 30% do etanol. Isso gera emprego, gera crescimento, e o Brasil está exercendo a sua vocação, verticalizando a sua produção, gerando emprego e renda aqui dentro. Então, eu vejo o Brasil cumprindo o seu papel geopolítico de forma muito eficiente, garantindo a soberania e a estabilidade brasileira e também dos países amigos que fazem negócio com o nosso país. De Palmas para Curitiba, ministro, vamos lá para a Rádio CBN, porque a Cristina Cecil que está com a gente. Oi, Cris, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia também para o ministro. Ministro, vou acabar indo numa toada muito similar ao dos colegas, porque tivemos, como o senhor mencionou no começo do programa, talvez uma minimização dos impactos do tarifaço com uma abertura de mercado do governo Lula desse terceiro, mas ao mesmo tempo os números mais recentes, né, do comércio exterior apontam ainda perdas, alguns prejuízos nos estados. Cris, a gente está com uma falha no seu áudio. O ministro disse que está entendendo a sua pergunta, mas ele está indo e voltando. Vou tentar retomar aqui com você agora, vamos tentar refazer, está travando muito. Se não der, a gente volta com você daqui a pouquinho, a gente tenta melhorar essa conexão. Vamos lá. Claro, tentemos novamente então. Vou resumir, a gente tem de um aumento de alguns mercados nos últimos anos, mas tivemos sim prejuízos com o tarifaço para alguns setores mais do que outros e para alguns estados mais do que outros. Por exemplo, aqui o Paraná teve 44% menos exportações, número bem acima da média nacional, que foi de 19% menos exportações para os Estados Unidos, e um dos setores mais afetados é justamente um setor que manda produtos mais beneficiados para os Estados Unidos, né, com mais valor agregado. Há alguma perspectiva de se fazer talvez um tratamento diferente ou olhar de alguma maneira para alguns setores e para alguns estados do Brasil mais afetados e tentar achar maneiras de se reverter, de se contornar esses. Deu para entender, né, ministro? A conexão da Cristina não estava tão boa, mas agora, só o finalzinho que a gente perdeu, mas... Mas deu sim, Cristina. Foi muito bom as suas considerações, eu consegui compreender e eu não tentei simplesmente minimizar. Eu disse, né, no começo da entrevista, que os impactos foram muito menores do que poderiam ser, graças a um trabalho feito preventivamente, intensificado agora de aberturas de mercados, de procurar e restabelecer novas relações multilaterais. Veja que nós acabamos de assinar vários acordos bilaterais, estamos na iminência de criar o maior bloco econômico do mundo, com muita dedicação, que é União Europeia e Mercosul. Isso vai garantir grandes oportunidades na área comercial para esses dois blocos. A intensificação dos BRICS, o fortalecimento das relações com o Oriente Médio, com o Sudeste
Sudeste Asiático, isso tudo minimizou os impactos, mas eles existem e por isso o governo criou grandes alternativas. A linha de financiamento de 30 bilhões de reais para as empresas mais afetadas, com juros bastante acessíveis, diferimento tributário, também a prorrogação do regime de drawback, que é a compensação para utilizar insumos necessários para a verticalização da nossa produção, o reintegra especial também dos valores tributários pagos na exportação, a empresa pode se ressarcir desses recursos, compras públicas foram ativadas, estados, municípios e a União comprando produtos que deixaram de ser exportados e especificamente o governo está aberto ao diálogo, porque pode ser, por exemplo, Karine, que uma empresa, por exemplo, calçadista, 5% do calçado brasileiro é exportado para os Estados Unidos. É uma indústria vocacionada o comércio local brasileiro, mas tem grandes exportadores de calçado para os Estados Unidos. E se uma empresa ela vende, por exemplo, 70%, 80% da sua produção, porque ela tem um nicho de mercado para os Estados Unidos, é claro que ela vai sofrer muito mais. E a ela será dado um tratamento diferenciado, um tratamento especial. Então o governo está atento, de mãos dadas com os empresários para garantir a sobrevivência dessas empresas e a garantia dos empregos também. Ô, ministro, eu quero até aproveitar essa pergunta. O tarifaço, né, como o senhor disse, que já impacta bastante, mas é uma medida mais ou menos ainda recente, né? Não tem, a gente não tem meses aí de tarifaço. Nesse período, né, com essa abertura de novos mercados, o senhor pode nos trazer alguns exemplos de produtos que eram vendidos para os Estados Unidos e agora já ganham outros mercados? O senhor tem isso aí já em mente? Por exemplo, o café. O Brasil vende para os Estados Unidos um grande volume de café, mas o café brasileiro é consumido no mundo todo. E nós ampliamos o mercado de café. Praticamente não vendíamos café para a China. Em 2021, 22, 80 milhões de dólares. 2023, vendemos 280 milhões de dólares. Em 2024, chegou uma única compra, 500 milhões de dólares. Devemos ter vendido quase 1 bilhão de dólares. E esse ano a ampliação foi chinês. Os jovens na faixa de 20, 25 anos passaram a consumir café. E isso está gerando oportunidades aos produtores de café do Brasil. Eu posso também trazer uma grande oportunidade, foi gerada para a venda de proteínas animais, carnes bovinas e suínas principalmente, que nós não vendíamos para o México. O México é uma economia e uma população basicamente e muito parecida com a brasileira, né? 200 milhões de pessoas que não compravam carne, proteína do Brasil e compravam basicamente a sua produção local e dos Estados Unidos. Hoje, o México já é o segundo maior consumidor das proteínas brasileiras. Opa. É a China, segundo lugar, o México. Então, os Estados Unidos é um grande comprador? Mas nós abrimos alternativas. Nós geramos grandes oportunidades e, por isso, eu posso, com muita tranquilidade, dizer que os impactos são muito menores que poderiam ter sido se nós não tivéssemos trabalhado preventivamente na busca de novos mercados. Ministro, vamos seguir. Eu quero dar boas-vindas aqui ao portal Estado de Minas, lá de Belo Horizonte, pela primeira vez aqui com a gente, Pedro Cerqueira. Bom dia e bem-vindo, hein? Bom dia, Carmen. Tudo bem? Ministro, eu queria falar sobre irrigação. Com termos sobre irrigação, a gente sabe que com os extremos climáticos, os produtores têm contado muito com esse recurso para garantir a sua produção, né? A gente sabe que a irrigação ela até favorece a não abertura de novas áreas da produção. Eu queria saber se o governo federal tem algum programa nesse sentido, para estimular, financiar a irrigação. Tá bom, bom dia, Pedro, bom dia a todo. O senhor conseguiu entender, ministro? Eu entendi, ele está falando, falou, estava um pouco difícil, mas ele estava falando sobre irrigação? A ocupação de novas áreas, como um programa brasileiro para ampliação da nossa produção, mas com respeito ao meio ambiente. Para isso, nós criamos, Pedro, o Caminho Verde Brasil, que é um programa
que foi estabelecido, foi estruturado desde o plano do governo do presidente Lula, direcionando o futuro da nossa agropecuária. Nós não precisamos crescer sobre o desmatamento. Não precisa. O Brasil tem áreas para ocupar, verticalizar essa produção, intensificar essa produção em áreas, em algum estágio de degradação. Nós identificamos já depois na prática, no início do governo, 80 milhões de hectares em algum estágio de degradação, áreas factíveis para a produção de alimentos e energia renovável. E desses, 40 milhões de altíssima vocação. Então, nós criamos o Caminho Verde Brasil. Nos 3 planos safras que lançamos, são 21 bilhões de reais disponíveis aos produtores, com as menores taxas de juros do plano safra, de 7% ao ano, 2 anos de carência, 10 anos para amortizar. Esse ano, em função da Selic um pouco mais alto, essa taxa de juros passou a 8,5%, ainda assim uma taxa bastante atrativa, e um leilão do Ecoinvest Brasil, agora feito em parceria com o BNDES, Tesouro Nacional, Ministério do Meio Ambiente, 30 bilhões de reais disponíveis nessa mesma linha de crédito, com juros abaixo de 2 dígitos, para que a gente possa transformar áreas em algum estágio de degradação em áreas produtivas. Veja que só neste ano, o aumento dessa super safra, o resultado dessa super safra, nós tivemos um aumento de 1,9 milhões de hectares. Nos 3 anos, nós estamos chegando a 5 milhões de hectares recuperados. Um programa ambientalmente correto, socialmente sustentável, que está verticalizando, gerando emprego no campo e na cidade, porque quando a gente amplia a área, a gente demanda mais tratores, mais implementos, mais insumos, então está gerando empregos também na cidade e também está gerando resultado positivo na balança comercial, está tendo resultado na política interna de controle de inflação de alimentos, porque há uma abundância na produção de alimentos. Então, há um programa estruturado, olhando para o futuro, mostrando que o Brasil vai crescer ainda muito na produção de alimentos, mas com preservação ambiental e protegendo o meio ambiente. Ministro, vamos agora lá para Bariri, no interior de São Paulo, cidade que fica aí mais ou menos 240 quilômetros da capital paulista. A gente está com a Rádio 91 FM. Paulo Camilo, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, colegas da imprensa. Bom dia, ministro Carlos Fávaro. É um prazer falar com o senhor e, através da 91 FM, é um prazer representar nessa roda de conversa o estado de São Paulo e essa pujante região nossa aqui do centro-oeste paulista. Eu vou fugir um pouquinho, ministro, do assunto dos colegas e eu quero falar aqui sobre uma realidade nossa aqui no interior. Aqui nós temos bastante pequenos produtores. Recentemente nós tivemos, inclusive, aqui uma reunião, um encontro, discutindo a agricultura orgânica. Eu gostaria de saber qual a visão que o senhor tem, qual o olhar que o senhor tem para os pequenos produtores, que, afinal de contas, quando a gente fala de exportação, de safra bilionária, a gente está falando de grandes empresários do agronegócio. Mas e os pequenos? Como que o senhor olha para essa gente, ministro? Legal, muito obrigado, Paulo. Eu fico muito feliz com a sua pergunta, até porque a minha origem é numa pequena propriedade. Eu saí do norte do Paraná, ali na região de Londrina, Bela Vista do Paraíso, com 16 anos de idade para Mato Grosso, com minha família, com meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu saí de um sítio de 13 alqueires de terra. E eu considero fundamental, porque o alimento que vem para a nossa mesa é da agricultura familiar. A agricultura empresarial, ela tem a vocação de produzir basicamente produtos para ser industrializado e para exportação. Aquilo que vem na nossa mesa é da agricultura familiar. E as pessoas não sabem disso, E as pessoas talvez não tenham conhecimento. E as duas agriculturas, ou uma só, eu prefiro assim, Paulo, são muito competitivas. Só que tem que estar direcionado às políticas públicas. Eu posso dar um exemplo muito rápido. 1 hectare de milho, de escala comercial, ele produz mais ou menos, aí, a grosso modo, 100 sacas por hectare. 100 sacas a
40, 45 reais, 50 reais, dá 5 mil reais de receita bruta. O mesmo hectare de milho, se for colhido milho verde, embalaginha de 5, 6 espigas para vender na feira, se você vender ou no supermercado, a 50 centavos uma espiga, você vai ter 50, 60 mil espigas, você vai ter 25, 30 mil reais de receita no mesmo hectare de milho. Um grande produtor não vai colher milho verde, limpar, embalar, e um pequeno produtor não vai ter máquina e equipamento para vender milho seco para a agroindústria, uma colheitadeira grande. Então, é vocacionar, é direcionar a política pública. Além disso, o governo do presidente Lula, criou de novo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o meu colega Paulo Teixeira tocando com muita eficiência, para vocacionar políticas públicas. As menores taxas de juros estão vocacionadas ao Pronaf, à agricultura familiar, e mais do que isso, direcionando para todo o Brasil. O Pronaf, basicamente, era atendido para pequenos produtores do sul do país. Hoje, em todo o Brasil, estão tendo linhas de crédito com juros muito subsidiados, com políticas públicas que levam equipamentos, máquinas, a retomada do programa Mais Alimentos, que leva equipamentos ao campo, tecnologias, e o Ministério da Agricultura também está ajudando. Criamos o programa Solo Vivo, que leva aos produtores rurais fazer tecnologias na base, na recuperação de solo. Aquilo que tem lá no Caminho Verde Brasil, que é levar calcário, fosfato e perfil de solo financiado a médios e grandes produtores, para pequenos produtores, é o governo que vai lá, em parceria com entidades privadas, universidades, e faz o perfil de solo, levando calcário, fosfato, mão de obra, fazendo o perfil de solo para que ele possa produzir o que quiser, frutas, alimentos, o que quiser na pequena propriedade. Então, tem um olhar diferenciado, é muito importante a agricultura familiar, e estamos dando o tratamento desta forma. Ministro, o senhor esteve aqui, a última vez aqui no Bom Dia Ministro, por ocasião do lançamento do Plano Safra. O senhor sempre vem, né, já é tradição, né, ele sempre vem aqui depois do anúncio do Plano Safra, e eu queria saber, passados o quê, 2 meses? 2 meses. Do Plano Safra, queria saber como estamos com o Plano Safra, e também o senhor estava falando de cuidado, de vocação, queria que o senhor falasse também um pouco sobre a renegociação de dívidas dos produtores. Perfeitamente, Karina. Bom, é fato, né, e o governo muito atento, nós percebemos logo do começo deste Plano Safra 2025-2026 que a performance, apesar de termos lançado o maior Plano Safra de todos os tempos, aproximadamente 600 bilhões de reais, somando a agricultura empresarial e a agricultura familiar. Né? 516 e poucos bilhões de reais para a agricultura de médios e grandes produtores e algo em torno de 80 e poucos bilhões de reais para a agricultura familiar. O maior Plano Safra de todos os tempos. Mas nós percebemos logo no início, e por isso que o governo tem que estar conectado no dia a dia das pessoas para que possa mudar os rumos das políticas públicas caso ela não esteja performando muito bem. Nós percebemos que o Pronaf da agricultura familiar está indo muito bem, está performando muito bem. Já o Pronamp, que são para médios produtores, e os demais, né, as demais linhas de crédito para os grandes, também não estão muito bem. E fomos lá na origem, fomos fazer o diagnóstico do que estava acontecendo. Primeiro, uma alta inadimplência de produtores, geradas por algumas variações de preço dos produtos agrícolas, aliados a intempéries climáticos. Também uma onda de recuperação judicial, e muitas delas inconcebíveis, mas que, inclusive, estamos agindo com o CNJ para parametrizar de acordo com a lei quem pode e como pode fazer uma recuperação judicial, porque daí o crédito fica mais restrito, os bancos não sabem quem estão buscando essa alternativa e precariza muito o crédito, a análise, o banco só quer dar recurso hoje, emprestar recurso com alienação fiduciária, dificultou muito. E também a inadimplência gerou uma incapacidade nas instituições financeiras, porque gerou um prejuízo, ela teve que lançar um prejuízo pela inadimplência, diminuindo a sua capacidade de alavancagem e tomar recursos para emprestar aos produtores. Diante deste cenário, o governo rapidamente agiu. O presidente Lula determinou a edição de uma medida provisória de 12 bilhões de reais do Tesouro brasileiro, para que possa repactuar as dívidas dos produtores em 3 faixas, né, para
pronafianos com dívidas até R$250 mil, juros de 6% ao ano. Duas safra é um ano de carência, então, mas ele vai pagar na prática só a primeira parcela em 2027 e 9 anos para amortizar. Juros de 8% ao ano para médios produtores, até R$1,5 milhão de dívidas, e a mesma lógica, paga a primeira parcela em 2027 e 9 anos para amortizar. E dívidas até R$3 milhões para grandes produtores, juros de 10% ao ano, primeira parcela de 2027, 9 anos para amortizar. E um produtor pode dizer, mas e se eu devo mais de R$3 milhões? Esta mesma medida provisória dá um incentivo às instituições financeiras para que ela possa restabelecer o seu balanço à normalidade, desde que repactue com os produtores. Então, a gente estima que mais R$20 bilhões serão colocados pelas instituições financeiras para recuperar os créditos dos produtores. Isso deve voltar à normalidade a atuação do Plano Safra, dar mais uma vez, o presidente Lula sempre tem atenção a isso, um prazo longo para os produtores que sofreram problemas climáticos, intempéries, restabelecer o fluxo normal na sua produção. São 10 anos para repactuar e pagar essas dívidas que vinham atrapalhando a performance do Plano Safra. Ou seja, o produtor ainda não estava procurando os bancos como era esperado, essas medidas de ajustes foram tomadas e a gente tem o Plano Safra até junho do ano que vem. Então, a gente espera que temos tempo, né, ministro? Talvez até, Karine, me permita uma pequena correção, ele até procurava os bancos, mas ele encontrava dificuldade. O banco mais receoso, por conta, como disse, a inadimplência, a onda de recuperações judiciais e a sua própria incapacidade de captar recursos, porque a inadimplência tinha subido. Então, procurava, a coisa não performava, o governo rapidamente, em agosto preparou a medida provisória, está aí no começo do Plano Safra e eu tenho certeza que esse Plano Safra vai performar e nós estaremos aqui daqui a um ano com os números da safra 2025-2026, com as bênçãos de Deus, o clima regular, anunciando a ainda maior safra da história desse país. Tomara, ministro. Vamos fechar esse primeiro giro, essa primeira rodada de pergunta lá com a Rádio CDN de Santa Maria. Vamos embora para o Rio Grande do Sul. Oi, Vitor Zúculo, bem-vindo. Muito bom dia a todos. Queria continuar falando sobre renegociação de dívidas com o ministro, justamente aqui no Rio Grande do Sul, que foi fortemente afetado ano passado pelas enchentes e esse ano, infelizmente, pela estiagem. E gostaria de saber, principalmente para pequenos e médios produtores rurais, como o nosso estado ele pode se beneficiar dessa ampliação de crédito, especialmente, como eu disse, para pequenas e médias propriedades. E em termos de números, terá uma taxa de juros ou prazos mais amplas, justamente para quem sofreu esses impactos desde o ano passado. Acredito que o senhor já tenha falado um pouquinho mais sobre esses números, mas é sempre interessante a gente trazer um foco maior ainda aqui para o nosso estado, Rio Grande do Sul, que, como eu disse, foi fortemente afetado o ano passado pelas chuvas, as enchentes, como todo o Brasil viu, mas também pela estiagem nesse ano. Verdade. Muito bom, Victor. Muito bom falar com você, com todo o Rio Grande do Sul. Certamente, pelos intempéries climáticos sucessivos do Rio Grande do Sul, quer ora por secas prolongadas ou por enchentes, eu já estou falando no plural. Veja como as mudanças climáticas chegaram para ficar. O Rio Grande do Sul é, sem sombra de dúvida, dos estados brasileiros, o que precisa maior atenção para a renegociação das dívidas dos produtores rurais. Como já expliquei, as renegociações estão disponíveis, estão sendo regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional, as instituições financeiras estão se preparando para fazer as renegociações. Agora, em especial para o Rio Grande do Sul, nesta regulamentação, Karine, nós estamos procurando implementar também uma nova linha de crédito baseada em tecnologia. Nós precisamos, com tecnologia, estimular o Rio Grande do Sul a conviver com os intempéries climáticos. Veja que os últimos 5 anos, todos eles praticamente foram ocorrendo intempéries e isso afetou muito. Um estudo da Embrapa da Embrapa Trigo, lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que desenvolveu o programa 365, que significa o quê? 365 dias com cobertura vegetal no solo, com perfil de solo com calcário, com fosfato, plantio em nível. Tudo isso são técnicas e tecnologias que foram
pouco a pouco sendo deixada de ser utilizado pelos produtores gaúchos. E esse estudo mostra que, na média, o solo gaúcho hoje tolera em torno de 9 dias de sol, de seca, né? O que é muito pouco. Hoje tem tecnologia para suportar 20, 30 dias de seca com produtividade sendo mantida. Eu tive, nessa visita que fiz ao Oeste Baiano em janeiro, também fui ao Piauí, visitei uma região sem irrigação, que tinha sofrido 20 dias de seca em dezembro e estava colhendo 70 sacas de soja por hectare, uma produção excelente. Então, paralelo a isso, nós precisamos entender que o Rio Grande do Sul precisa adotar novas tecnologias e fazer o seu solo suportar mais os intempéries climáticos. Para isso, nós estamos estudando, então, uma linha de crédito com fundo garantidor, já que o produtor está endividado, ele fala, mas como que eu vou tomar mais crédito se eu estou sem garantia, estou endividado, ainda quer que eu seja obrigado a tomar mais crédito? Então, que seja uma linha que tenha um fundo garantidor, que tenha tecnologia transferida, já adquirida por a pesquisa, a Embrapa vai ser a grande âncora dessa tecnologia, para que a gente possa, além de repactuar as dívidas, estimular as boas práticas, garantir estabilidade e a volta da produção com segurança ao Rio Grande do Sul. Ministro, a gente já vai começar uma segunda rodada, mas eu quero aproveitar aí o Rio Grande do Sul, que estava com a gente, o senhor já mencionou algumas vezes, essa modernização que é preciso ser feita aí na produção, né? E está chegando a COP30 e eu fico pensando que um dos temas aí é segurança alimentar, mudança climática, né, e segurança alimentar. E eu queria que o senhor falasse um pouco desse desafio, né, já que a gente vive uma emergência climática, como diz a ministra Marina, já estamos vivendo isso, né, Rio Grande do Sul alagado, né, com enchentes no ano passado, esse ano seca. Essa adaptação do agro tem que ser muito rápida, né, ministro? Como é que isso tem acontecido? Olha, é importante como está dizendo o presidente Lula, será a COP das COPs. E nós não estamos olhando ela na expectativa que seja recorde de público, que tenha um grande número de países e que seja um grande evento para mostrar as potencialidades turísticas do Brasil. Não queremos que venham aqui com o olhar de fazer turismo no Brasil. Queremos discutir de fato enfrentamento e políticas públicas do respeito ao meio ambiente. Não dá mais para brincar com a dúvida, se é que alguém ainda tem, da iminência das mudanças climáticas e dos seus impactos. Então, o Brasil quer, de fato, chamar a responsabilidade no centro da floresta amazônica, mostrar que lá moram brasileiros, 30 milhões de brasileiros que buscam uma oportunidade. E se a gente não trabalhar um plano de preservação, mas com a inclusão social, com aporte de recursos, pagamentos por serviços ambientais, essa floresta tão necessária para a estabilidade climática do mundo, ela precisa ser remunerada. É o momento de botar na mesa isso, pactuar, sair do discurso e vir para a parte, que eu espero que o Brasil vai criar o seu plano para ser apresentado, já estamos terminando ele, respeito ao meio ambiente, produção sustentável e que isso e a remuneração da floresta em pé para que a gente possa fazer o desenvolvimento econômico, social, incluir as pessoas e sustentável. Eu acho que será uma COP muito importante para que a consciência se torne, então, uma realidade com todos os países do mundo. É isso, você vai acompanhar tudo aqui no canal Gov, que será a emissora oficial da COP30. Ministro, vamos para a nossa segunda rodada de perguntas. Vou pedir para os colegas serem bem objetivos, respostas bem rápidas também, que a gente já está na reta final. Rádio Nacional de Brasília, Renato Ribeiro. Ministro, eu gostaria que o senhor detalhasse rapidamente quem pode acessar a linha de crédito do Brasil Soberano, né, e de que forma esse empresário, esse produtor, ele pode, quem ele deve procurar, qual órgão, mais alguns detalhes sobre isso. Legal, Renato. O Brasil Soberano é uma medida provisória que foi ditada pelo presidente Lula, pelo governo federal,
a 1309 de 2025, para estender a mão, para estar ao lado de todas as empresas que foram afetadas nas suas exportações para os Estados Unidos da América em função da taxação de 50% estabelecida pelo governo Trump. Todo mundo que sofreu de alguma forma uma dificuldade para manter as suas exportações, o emprego, o crescimento, a estabilidade da sua empresa, pode procurar as instituições financeiras, o Banco Brasil, a Caixa Econômica. Esses recursos são do BNDES, disponíveis a todas as empresas. Basta comprovar qualquer dificuldade de diminuição das exportações para ter acesso a essa linha de crédito. Rádio Cidade, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, Fábio Souza. Tá certo, Karine. Olha, ministro Carlos Fávaro, a portaria de número 835 integra um novo processo de importação e busca também modernizar os controles. Na sua avaliação, qual é o ganho mais imediato que o Brasil pode ter em termos aí de competitividade, sem perder aí, portanto, a proteção sanitária? Olha, é o Fábio, né, Fábio? Tudo bem, Fábio? O Brasil se mostrou muito eficiente. As crises sanitárias nos permitiu mostrar a robustez do sistema brasileiro e a garantia da qualidade dos produtos. O Brasil, depois de 70 anos lutando contra a febre aftosa, conseguiu o reconhecimento esse ano da Organização Mundial de Saúde Animal como um país livre de febre aftosa sem vacinação. É um trabalho conjunto de décadas e o investimento agora do governo do presidente Lula, na parceria com os estados, permitiu que a gente ganhasse esse status e acessasse mercados mais exigentes para a nossa proteína animal. Esse ano também nós fomos colocados à prova com o primeiro caso de gripe aviária em plantel comercial aqui no Brasil. Esse vírus que circula no mundo há 30 anos e praticamente todo mundo que produz carne de frango tem caso de gripe aviária, com retrospectos desastrosos. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, esse ano já foram abatidos 70 milhões de animais, de aves, na produção de ovos e carne. O Brasil teve um único caso. Ele não saiu da granja específica que adentrou, não se espalhou pelo Brasil e em 28 dias nós tivemos de novo reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal como o Brasil livre da gripe aviária em plantéis comerciais. Isso nos permite garantir solidez no fornecimento de proteínas. O restabelecimento foi rápido do comércio com todos os países do mundo. Estamos tendo já nos próximos dias de volta o comércio com a União Europeia e também da China. E aí, completamente zerado esse caso. O Brasil, com essa e outras portarias, fortalecendo o sistema sanitário, é a garantia de produção, mas mais que isso, a garantia da qualidade daquilo que chega na população, de todos que consomem os produtos brasileiros. É isso, e o ministro, nessa época aí da gripe aviária, teve aqui no Bom Dia Ministro para a gente falar disso. Também. Vamos seguir, ministro. Vamos lá para Lucas do Rio Verde. Vamos lá para a Rádio Agro FM, Carla Braganholo. Olá, novamente, ministro. Falando sobre alguns comentários que o senhor fez aqui durante a programação, a exemplo da mudança climática, do respeito ao meio ambiente, a necessidade de que o produtor precise ser remunerado, ou seja, e que transformar alimento em oportunidades é necessário. Como que o governo tem trabalhado, levando em consideração que no último ano, em 2024, mais de 30 milhões de hectares foram queimados no Brasil e só no estado de Mato Grosso foi liderança de quase 7 milhões de hectares. Como que o governo vem enfrentando esses desafios impostos, principalmente pelas queimadas, que afetam, querendo ou não, diretamente a produção e, obviamente, a qualidade desses alimentos e a renda de cada produtor, falando especificamente daquele que produz, que planta e que vende no seu quintal? Carla, essa pergunta é muito interessante para a gente mostrar o posicionamento claro do governo. Primeiro, comando e controle. A ministra Marina Silva consegue números expressivos no combate ao desmatamento. Os números são cada vez mais importantes, um decréscimo gradativo e importante no desmatamento e nas queimadas ilegais, com embargos, com multas, combatendo o crime ambiental. E, por outro lado, o estímulo de boas práticas. Olha, você escolhe, você quer um estímulo, quer recuperar áreas degradadas, aumentar a sua produção, não precisa desmatar nada, não precisa colocar fogo em nada. Está aqui o caminho verde
Verde Brasil. Já são mais de 50 bilhões de reais, com prazo de carência, 2 anos, 10 anos para pagar, e os menores juros dos planos safras. Por outro lado, não quero essa linha para ampliar minha produção, quero sobre a floresta, quero com queimadas. Se prepare que você vai receber a mão pesada do Estado com embargos e com o comando e controle proibindo e combatendo o comércio e a produção dessas áreas. Jornal Primeira Página, Palmas, Rafael Miranda. Bom dia novamente, ministro. Por gentileza, o Brasil ele passou por um processo de desgaste de sua imagem diplomática e institucional com o governo passado, através de declarações do primeiro escalão, aumento nos índices de desmatamento e queimadas na Amazônia, no Cerrado e em outros biomas. E agora, com o novo governo, se viu no trabalho de buscar novos mercados. Foram mais de 400 aberturas aí desde 2023 e algo que foi acelerado, inclusive, pelo tarifaço do governo norte-americano. Queria que o senhor contasse esse trabalho junto com o Ministério das Relações Exteriores de reestabelecer esses contatos e como os países lá fora estavam observando o Brasil a partir do governo passado e essa retomada desse contato com uma nova proposta, de levar o Brasil novamente àquele estágio de um país com boas relações diplomáticas. Se eu puder contar um pouco desses bastidores com esses contatos feitos com esses países. É isso aí, Rafael. Eu acho que você nos ajudou muito já com a própria resposta. A presença física do presidente Lula, com diversas viagens internacionais, restabelecendo as boas relações de amizade e compromissos também. O Brasil, quando restabelece a boa relação de amizade, a boa relação diplomática, leva a compromissos sustentáveis. O mundo quer cada vez mais garantia sanitária, por isso falei aqui do nosso programa de qualidade da sanidade animal e vegetal, com excelência. Ninguém no mundo tem um padrão de qualidade, uma sanidade tão eficiente como a brasileira. Também compromissos sociais. O mundo não quer e não deve de jeito nenhum comprar produtos que tenham algum viés de trabalho análogo à escravidão ou más práticas sociais com os seus colaboradores dentro das empresas ou do campo. E o mundo não quer comprar produtos de origem de desmatamento ilegal ou crime ambiental. O Brasil pactua isso na essência, garante aos compradores do mundo essas boas práticas e também é aberto. O presidente Lula sempre diz: relação comercial é comprar e vender. Você não saia daqui, Fávaro, para buscar abrir o mercado e não esteja disposto a também comprar alguma coisa que o outro país produza. E é isso que nós estamos fazendo. O que é essencial, garantir a estabilidade da produção aqui dentro, mas também poder abrir a compras internacionais. Isso está dando muito certo. Ele me pediu 200 novos mercados no mandato em 4 anos. Nós já estamos com 437 em 2 anos e 9 meses e eu me arrisco a dizer que nós vamos abrir 500 mercados e um portfólio muito maior. Não é só soja, milho, algodão e proteínas animais, carne de frango, suínos e aves. Nós estamos vendendo gergelim, nós estamos vendendo sorgo, estamos vendendo DDG, frutas, manga, uva, limão, quer dizer, tudo que se produz no campo também tem direcionamento, não só e principalmente para o mercado interno, mas também para a exportação e a garantia alimentar e soberania de consumo de alimentos para o mundo todo. Ministro, vamos voltar ao Paraná. Rádio CBN Curitiba, Cristina Cecilque. Novamente, ministro, bom dia. Volto especificamente para o campo para falar de uma situação que é essencialmente doméstica. Dessa vez, muitas entidades produtivas, por vezes, ainda se ressentem de questões relacionadas à logística, que acabam sendo um nó, um gargalo, quando a gente fala do campo, apesar das safras recorde e do bom desempenho. Como que o senhor, como ministro, vê essa questão e como que ela poderia ser mais bem encarada e corrigida? Olha, já é muito bem encarado. Eu quero parabenizar meus amigos ministros, Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e Renan Filho, ministro dos Transportes. O governo do presidente Lula, a Casa Civil, o ministro Rui Costa, trouxe de volta o PAC.
O novo PAC faz investimentos robustos em infraestrutura logística, além de programas sociais como Minha Casa Minha Vida, escolas, creches, unidades hospitalares, faz infraestrutura, aporta recursos, recuperação de rodovias. Aí, no Paraná, os leilões das rodovias estaduais e federais do Paraná foram um grande sucesso. O ministro Renan Filho bateu todos os recordes. O governo passado, 6 leilões do governo todo, ele já está com 16 e mais uma dezena de leilões programados. Investimentos de dinheiro público também para viabilizar rodovias. Lá em Mato Grosso, por exemplo, a BR-163, há 10 anos a concessionária que estava acima da rodovia não fazia a duplicação da divisa do Mato Grosso do Sul até Sinop. Hoje está concessionado até Miritituba, no Pará, obras acontecendo, 5,5 bilhões de reais liberados pelo BNDES, a troca do concessionário numa parceria com o governo do estado e a obra acontecendo, ganhando competitividade e segurança por quem percorre as rodovias no estado de Mato Grosso e também no Brasil. Ministro, a gente já está encerrando aqui o nosso tempo regulamentar, mas a gente não vai deixar ninguém de fora, então vamos correr um pouquinho. Vamos lá para o portal Estado de Minas, BH, Pedro Cerqueira. O senhor falou sobre o programa Caminho do Brasil, mas eu queria saber também sobre a agricultura irrigada, se tem algum programa aí para estimular, financiar a irrigação. Olha, a irrigação é um dos pilares das boas práticas. Citei o exemplo do Oeste Baiano, que é um sucesso e uma estabilidade, e o Plano Safra tem as menores taxas de juros para a adoção dessa tecnologia e deve ser sempre estimulado com o uso racional da água também. Vamos seguir, Rádio 91 FM, Bariri, Paulo Camilo. Ministro, mais uma vez, puxando a sardinha aqui para o estado de São Paulo, para o centro-oeste paulista, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a força dos empresários sucroalcooleiros, né? Só para o senhor ter uma noção, ministro, nós aqui em Bariri temos uma associação chamada Assobari, que foi a primeira associação brasileira de fornecedores de cana que recebeu a certificação Bom Sucro, isso lá no ano de 2016, e essa mesma associação tem outras certificações também internacionais de boas práticas. Gostaria que o senhor comentasse a força da cana-de-açúcar no Brasil, como é que o senhor vê esse setor? É fundamental para o nosso crescimento sustentável. A prova disso é que os governos do presidente Lula sempre estimulou os biocombustíveis. Foi o presidente Lula que criou o carro flex, foi o presidente Lula que criou o Programa Nacional do Biodiesel. Agora, neste governo, implementou a adição de 30% do etanol na gasolina, o estímulo à produção de biocombustíveis e também atento aos problemas ocasionais. O ano passado, essa sua região, a região também de Ribeirão Preto, sofreu com queimadas significativas na cana-de-açúcar. E a linha de crédito e recuperação de áreas degradadas foi disponibilizada para que os produtores pudessem recuperar seus canaviais e voltar a produzir com qualidade e com tranquilidade. A gente vai fechar esse segundo giro com a Rádio CDN de Santa Maria, Vitor Zúculo. Ministro, o senhor acredita que o tarifaço ele pode influenciar na decisão do produtor rural em reter ou vender mais cedo a sua produção, consequentemente afetando esse fluxo de exportação? Olha, eu acredito que a venda antecipada da safra é uma boa medida e eu posso lhe dar um exemplo. O governo estimula isso. O ano passado lançou contratos de opção para os produtores de arroz, não foi bem compreendido, nem todos compraram, a pouco mais de R$ 85, se eu não me engano, a saca de 50 quilos, hoje está abaixo disso. A opção é um mecanismo moderno, inteligente, Karine. Se o preço estiver a 90, 100, 120 reais, ele joga a opção fora, não exerce e vende no mercado. Está abaixo, ele exerce vendendo para o governo com 20% de margem. A venda antecipada, quer seja por vendas governamentais ou pela iniciativa privada com as trades, é sempre importante, um mecanismo importante para o produtor garantir pelo menos o custo de produção redeado, vendido, sabendo, eu produzo isso, pago minha conta e sigo com estabilidade. Acabou, mas antes, ministro, ainda queria que o senhor falasse sobre essa rota
bioceânica, o senhor mencionou aqui rapidamente, mas, por exemplo, ali no Pantanal, né, em Porto Murtinho ali, e acredito que nos outros lugares também, é uma obra gigantesca, né, ministro? Vai trazer muita coisa boa. Esse trecho lá de Porto Murtinho, eu estava vendo que tem 75% já construído, concluído, deve ser entregue já no ano 2026. Que vem, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre os ganhos que a gente vai ter. Nós temos um programa liderado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, que são as rotas bioceânicas, para que o Brasil, toda a produção, não só da agropecuária, acesse os portos do Pacífico e do Atlântico, gerando competitividade, mostrando que o mercado asiático é cada vez mais um mercado exponencial e de um potencial muito grande para crescimento, e investir em infraestrutura logística para chegar mais rápido à Ásia é garantia de competitividade aos nossos produtores. São várias rotas, se eu não me engano, são 5 ou 6. Tem uma, por exemplo, uma só fluvial lá no Amazonas, que liga o polo industrial de Manaus para os portos do Pacífico, né? Toda ela praticamente em navegação. Nós temos algumas rotas que ligam por Rondônia e pelo Acre, ali o Centro-Oeste, Mato Grosso. Tem esta rota no Mato Grosso do Sul que liga o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, até Mato Grosso, pelo Paraguai, Bolívia e também os portos do Peru. Tem as rotas ali que ligam no Rio Grande do Sul e Argentina, enfim. Há um planejamento e obras acontecendo, para que eu já disse aqui, da FICO-FIOL e agora o convênio com o governo chinês para que a gente possa levar a rodovia leste-oeste, FIOL, FICO, e terminar o projeto para que a gente possa acessar o Porto de Xangai. O Porto de Xangai, que é o maior porto chinês fora da China, ele está no Peru. Ele não foi feito para comprar e exportar os produtos peruanos. É para toda a América do Sul e eu tenho certeza, especialmente para o Brasil e para os produtos brasileiros. Ministro Fávaro, obrigada pela gentileza da entrevista mais uma vez aqui com a gente. Quero deixá-lo à vontade aí para dar seu recado final. Bom, eu agradeço a oportunidade, passamos uns minutinhos, um bom bate-papo, conseguimos falar de norte a sul do Brasil e depois eu quero ter a oportunidade então de ouvir. Você vai pedir a música? Vou, não, a música é para outro programa, mas vamos pedir. Eu quero ouvir Chiquito e Bordoneio, Tudo Vem do Campo. Essa música é muito bonita, eu gosto muito dela, eu queria ouvir aqui. Maravilha, aí ó, a gente sempre pede para os ministros aqui ao final do Bom Dia Ministro pedir música aqui para um outro programa que a gente tem. O ministro já deu um spoiler aqui do que ele vai pedir para a nossa Rádio Gov. Quero agradecer, ministro, mais uma vez então sua presença, quero agradecer aos colegas que estiveram aqui hoje ajudando a fazer o Bom Dia Ministro, espero revê-los numa próxima oportunidade. Já quero convidar todo mundo para estar aqui amanhã de novo às 8 da manhã, estaremos com o ministro da Previdência, Volney Queiroz, vamos conversar bastante com ele também. E é isso, quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. Então a gente se vê amanhã. Obrigada pela companhia. Tchau.